Queridos irmãos, pelo vosso sorriso eu vejo que estão felizes, certo? Lembram-se do primeiro cântico que nós cantámos de louvor hoje? O que é que dizia? Sim, sara esta nação. Bem-aventurados, não é? Bem-aventurados aqueles que louvam, aqueles que são do Senhor. E é sobre bem-aventuranças que eu hoje vou começar a falar-vos e assim falarei durante os próximos domingos. Por isso mesmo que vos convido a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós nesse cântico cantamos orando por Portugal, por esta nação. Precisamos de continuar a fazê-lo pela salvação do nosso povo, mas precisamos de orar também pelo povo irmão do Brasil. Não apenas porque cada vez mais temos famílias do Brasil aqui no nosso meio, mas também por causa exatamente de várias condições que existem no Brasil. A condição económica, a violência. Ainda ontem vimos uma pequena notícia de que em cada minuto ou em cada hora são assassinadas 7 pessoas no Brasil. É uma coisa tremenda. 60 e tal mil assassinatos por mês. É uma coisa impressionante. E a questão da violência, da falta de segurança, é alguma coisa que faz com que muitas pessoas estejam a sair do Brasil porque não aguentam mais, para além da situação económica. Mas nós podemos ser bem-aventurados, felizes em qualquer parte do mundo, não é? Desde que estejamos com o Senhor. Então vamos ler esta primeira parte do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 até 12. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventuranças, são várias. Cada domingo, nos próximos domingos, nós iremos considerar uma delas. Hoje vamos considerar esta primeira. Bem-aventurados os humildes de espírito. E vem com uma promessa, porque deles é o reino de Deus. Meus queridos irmãos, quem são estes humildes de espírito? Algumas traduções têm uma tradução pobre, a meu ver, em relação àquilo que é a expressão no original. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou pobres no espírito. Não é essa a ideia. Mas antes do mais, bem-aventurados. A palavra no grego é makarios. E makarios quer dizer feliz. Alguém que não precisa de mais nada, porque tem um contentamento completo. Alguém que realmente está feliz, que alcançou satisfação e que está tão bem, que pode dizer, como o salmista dizia: eu sou o bom pastor. É o Salmo 23, que os irmãos sabem bem, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é exatamente esse nada me falta. Esse nada que falta àquele que é bem-aventurado, que é feliz, porque tem tudo. Meus irmãos, há algumas promessas na Escritura para estes que são humildes de espírito. E vamos ver, em primeiro lugar, logo aqui, Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E é interessante, Jesus começa exatamente a trazer esta mensagem do reino de Deus ou do reino dos céus. Já no capítulo 4, no verso 17, ele começou exatamente a pregar àquelas multidões o reino dos céus. E vejam como ele o fez. Verso 17 do capítulo 4 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante, é um aspecto curioso. Mateus refere reino dos céus, enquanto que Lucas refere reino de Deus. São a mesma coisa. Só que, como Mateus escreve para os hebreus, ele tem um cuidado especial de usar a palavra Deus. Então, em vez de Deus, ele usa, neste caso, reino dos céus. Mas o significado é exatamente o mesmo. O reino dos céus é o reino de Deus. É o lugar onde Deus está e aquilo que Ele realmente tem reservado para nós. E esta é uma promessa. Aqueles que são humildes de espírito. E já vamos ver quem são. E gostaria que no final, quando terminarmos, cada um de vós possa pensar. E pensar, sou eu humilde, suficiente? Sou eu, por causa disso, feliz? É meu o reino dos céus. Meus queridos irmãos, em Provérbios, capítulo 29, e vamos ver que este tema de humildade não é único na boca de Jesus. Ele já vem desde os tempos antigos, porque a questão de humildade é alguma coisa que Deus já tem determinado de há muito tempo. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E é interessante, e eu quero chamar a vossa atenção, dos vários versículos que nós vamos ver, todos eles que se referem àqueles que são humildes de espírito, têm uma promessa associada. Neste caso, o humilde de espírito obterá honra. E vejam, meus irmãos, como podemos dizer o contraste de alguém que é humilde e que vai ter honra. Alguém que se pode considerar tão inferior, tão pouquinho, e que vai ser naturalmente colocado num lugar de destaque. Aquele que é humilde de espírito obterá honra. Pelo contrário, e em contraste, tem a soberba do homem o abaterá. Eu gosto muito de Provérbios exatamente porque com frases curtas coloca muitas vezes o contraste ou coloca uma similaridade. Mas neste caso é o contraste entre o homem que é soberbo e o homem que é humilde, aquele que não é arrogante, que não se eleva. E com isto nós vamos encontrando também o entendimento da Escritura para aquele que é humilde, humilde de espírito. Em Provérbios, capítulo 3, temos uma outra promessa. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E eis aquilo que Deus faz aos escarnecedores e aos humildes. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Ele, Deus, o Senhor, escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Aquele que é humilde de coração recebe a graça de Deus. Não apenas recebe honra, não apenas o reino de Deus, ou o reino dos céus, mas também graça. E graça, muitas vezes, sobre graça. Porque, de facto, Deus é assim tão bondoso. E nós vemos isso em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago vai buscar este mesmo tema, esta mesma ideia, esta mesma promessa. E Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: todavia, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E, meus queridos irmãos, aquilo que nós encontramos na Escritura é exatamente a escolha deste contraste. Ou sermos arrogantes, soberbos, autoexaltados,
e levar-nos a nós mesmos ou sermos humildes. E aquilo que a Escritura nos deixa claro é que Deus dá graça aos humildes. Deus traz alguma coisa de extraordinário que só Ele pode dar àqueles que são humildes. Em Isaías, o profeta Isaías acrescenta-nos uma outra promessa. Isaías capítulo 57, versículo 15. Um versículo que talvez os irmãos conheçam já de outras passagens, de outros momentos, e que é simplesmente extraordinário. Eu vou começar no versículo 14. Isaías capítulo 57, versículo 14. E dir-se-á: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E agora notem, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita num lugar alto. Deus habita lá nos céus, onde quer que seja a habitação de Deus. Ainda que Deus, pela Escritura, nós entendemos, é omnipresente, está em todo lugar, até está aqui no nosso meio, não é, meus irmãos? E Deus habita com quem? Com aquele que é contrito, aquele que é humilde de espírito. E esta presença de Deus naquele que é humilde é alguma coisa tão significativa. E Deus presta atenção a tudo aquilo que se passa na nossa vida. Em Salmo 138, versículo 6. E vejam, digamos, este destaque que é mencionado acerca da pessoa do Senhor. Salmo 138, verso 6 diz: ainda que o Senhor é excelso, contudo, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. O Senhor é excelso, o Senhor é magnânimo, o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas, mas o Senhor não está distante e Ele atenta, Ele presta atenção àquele que é humilde do coração. Meus irmãos, esta mesma palavra, atenta, é aquela que nós encontramos também no cântico de Maria, depois de ter sido tocada pelo Espírito, depois dela ter compreendido que realmente Deus tinha uma missão toda especial para ela, ela expressa no seu cântico que atentou para a humildade da sua serva. E Maria considerava-se humilde e foi humilde diante do Senhor. Infelizmente os homens colocaram-no, ou têm colocado numa posição que não lhe é própria e que Maria realmente não queria. Mas ela mesmo, considerando humilde serva do Senhor. E com isso, verdadeiramente dando o exemplo para nós, de que devemos também ser humildes o suficiente. Mas, meus irmãos, aquele que se humilha, aquele que é humilde diante do Senhor, é exaltado. E essa é a promessa do Senhor. Nós vemos isso em Lucas. Lucas capítulo 14. E eis outra promessa do Senhor. E vejam como Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 14, é o versículo 11, mas Lucas relata aqui como os próprios discípulos acabavam por presenciar aquilo que era comum. É que alguns sempre procuravam os melhores lugares, sempre procuravam os lugares de maior destaque, de maior honra. E Jesus sublinha outro aspecto. Ele diz, vou só ler aqui, a partir do versículo 7, para que os irmãos vejam bem o contexto. Lucas capítulo 14, versículo 7. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este.
E então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. E agora anotem o verso 11. É a conclusão de Jesus. É o ensino, é a promessa. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É um paradoxo, na verdade. Mas, aos olhos de Deus, aquele que é humilde de coração é o que tem mais valor. Aquele que não é soberbo, aquele que não se exalta a si mesmo, aquele que não busca honra para si, aquele que está pronto a servir dedicadamente, sabendo que Deus não dorme, que Deus tudo julga e julga com retidão. E sabendo nós deste conjunto de promessas, que Deus exalta aquele que se humilha. E humilhar, meus irmãos, atenção, não é ser capacho, não é ser tapete, não é não se rebaixar. É simplesmente assumir a sua posição com toda a humildade, com toda a simplicidade, com toda a tranquilidade, sem arrogância, sem vaidade, sem conceito mais elevado acerca de si mesmo. E esta deve ser a posição do crente. E quando assim é, Deus o exalta. Os irmãos notem, Jesus veio, e diz a Escritura, ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nessa condição de serviço, nessa condição de diaconia, nessa condição de entrega, com toda a humildade, com toda a simplicidade, Deus reconhece o trabalho que cada um faz e no tempo próprio Deus exalta esse que a si mesmo se coloca no lugar de servo. Meus irmãos, eu creio que no plano de Deus e na igreja, no reino de Deus, quem Deus mais aprecia é aquele que considera já de si uma felicidade e uma satisfação tremenda ser servo do Senhor, mas que se coloca com toda a humildade pronto para servir a Deus, seja naquilo que for. E falo com toda a naturalidade, falo de coração, entrega-se, dá-se. E meus irmãos, Deus não dorme. Deus reconhece aqueles que assim procedem. Há de facto um requisito importante em tudo isto. Eu gosto de Miqueias. Vamos ver se os irmãos conseguem encontrar rapidamente. Miqueias está no Antigo Testamento, já no finzinho. Capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Vejam como a questão da humildade está aí associada com mais dois outros aspectos importantes. Pratiques a justiça. Isto é, faz aquilo que é reto, faz aquilo que é justo, faz aquilo que é o indicado. Que ames também a benevolência, fazermos o bem aos outros. E então andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, eu às vezes fico tão triste quando ouço alguns a querer mandar em Deus, a querer ordenar a Deus, seja aquilo que for, a querer tomar uma posição de domínio sobre Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor, nós somos servos. Nós simplesmente temos que ir a Ele com toda a humildade, deixando que Ele, na sua soberania, exerça a sua vontade. Foi exatamente isso que Jesus fez. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta é a posição do servo, da posição daquele que é humilde, da posição daquele que reconhece que Deus é Senhor. E se Ele é Senhor, é Ele que manda. Nós não temos o direito de ordenar a Deus, seja aquilo que for.
É isso que eu encontro na Escritura, com toda a tranquilidade exponho isto diante dos irmãos. Eu quando ouço alguém a ordenar a Deus, a mandar Deus fazer, eu fico tão triste cá dentro, para não dizer outra coisa. Meus irmãos, nós pedimos a Deus, e pedimos com humildade, confiando que Ele é capaz de fazer até mais e melhor do que aquilo que nós pedimos. Mas nós nunca nos podemos colocar numa posição exaltada, soberana em relação a Deus. Podemos fazê-lo em relação ao diabo. Isso sim. Ordenar ao diabo. Em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem esse poder. Mas ordenar a Deus, isso é loucura. Isso é arrogância. Isso é simplesmente carnalidade, a meu ver. E, meus irmãos, em Lucas, e voltando a Lucas capítulo 22, nós vemos exatamente o requisito para o serviço. Lucas capítulo 22, versículo 26. Lucas capítulo 22, versículo 26. Os discípulos questionavam qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, qual deles de facto merecia o lugar de maior destaque, de liderança daquele grupo. E Jesus responde. A partir do versículo 24, lemos. Lucas, capítulo 22, verso 24. Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre vós, e os que sobre eles exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Os irmãos, na economia divina há coisas que de facto parecem serem ao contrário daquilo que o mundo faz e não admira. É o reino de Deus, não é o reino dos homens. E um dos valores de Deus é exatamente isto, esta forma de servir o nosso Deus. De servir como quem está em segundo lugar. O primeiro lugar é para Deus. O primeiro lugar é do Senhor. O primeiro lugar é do soberano. Nós somos servos. E esta deve ser a nossa norma de serviço, de seguir o exemplo de Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim. Entre outras coisas, aparece aqui a humildade. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E agora vejam, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E vejam como começa. O que é que está à cabeça? Podia estar no fim, mas o que é que está à cabeça? Com toda a humildade. Servindo, andando como é digno da nossa vocação, andando como Deus espera que andemos, com humildade, mansidão. E esta questão de mansidão, a ela voltaremos num dos próximos domingos, porque é uma das outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Mansidão. Talvez alguma coisa que alguns de nós precisa de desenvolver, não é? Mas humildade. E, meus irmãos, só um último versículo, aliás, 2 versículos mais, em Tiago capítulo 4, versículo 10, fecha, por assim dizer, este requisito de Deus para os servos. Tiago capítulo 4, versículo 10. Vamos começar no versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto
e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Antes de ir para uma passagem para terminar, deixe-me fazer esta pergunta. O irmão ou a irmã que está aqui quer ser humilhado ou exaltado? Quer ser humilhado ou exaltado? Quer ser humilhado ou exaltado? Quem quer ser humilhado? Obrigado, podem baixar. Quem quer ser exaltado? Eu quero ser exaltado. Mas para eu ser exaltado, eu tenho que... Ora bem, aí está. Então, meus irmãos, o ser humilhado não é a nossa finalidade. É o nosso meio para chegarmos a ser exaltados. E se nós queremos ser exaltados, e certamente queremos, então temos que nos humilhar. E humilhar diante de quem? De Deus. Meus irmãos, isso não significa que nós, e volto a dizer, que nós sejamos capazes, que nós vamos ter com os outros e vamos dizer, olha, pisa que eu gosto, bate que eu deixo. Em parte alguma da Escritura, nós encontramos, ou eu encontro a ideia de que o crente deve ser masoquista. Vocês não sabem o que é que isso quer dizer? Gosta de levar pancada. Os irmãos gostam de levar pancada? Eu não. Digo já. Eu não gosto. Não gosto de ser esbofeteado. Não gosto de ser apunhalado pelas costas. Não gosto de muitas coisas. Mas às vezes a vida traz-nos isso, não é? Mas eu não ando à procura para ser feliz de alguém que me bata. Eu não vou ali para a esquina da rua e digo, olha, dê-me 2 bufetadas na cara, mas bem fortes, porque eu gosto de levar na cara. Isso não é humilhação. Deus não espera isso de nós. Humilhação é outra coisa. É reconhecermos a soberania de Deus e estarmos prontos para o servir com toda a simplicidade, com toda a generosidade, com toda a entrega. Reconhecendo que somente Ele é Senhor das nossas vidas, mas também é aquele que tem feito outras promessas, entre as quais que nos irá exaltar. E meus irmãos, eu quero ser exaltado. Desculpem a franqueza, eu quero ser exaltado. Mas antes que o seja, e como estilo de vida, eu devo ser humilde de espírito. E a promessa está aí. Porque deles, porque minha ou meu é o reino dos céus. Amém? Só um exemplo para terminar, que eu acho muito interessante. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, é o exemplo de um centurião. Meus irmãos, eu creio que vale a pena nós considerarmos isso. E vamos terminar com isso. Mateus capítulo 8, é o versículo 8. Mas nós vamos começar a história um pouquinho mais atrás. No versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, isto é, um homem militar, que liderava um grupo de 100 homens. Centurião, que lhe rogava dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. E qual foi a tamanha fé deste homem? Ele não precisava que Jesus fosse lá à casa. Ele confiava que bastava uma palavra de Jesus. E assim seria feito.
Na verdade, meus irmãos, antes do mais, Jesus tem este poder. Basta uma palavra. Basta um toque de Jesus. E tudo acontece. Jesus ainda hoje é o Deus dos milagres, não é? Certamente que muitos de nós aqui gostaríamos de receber Jesus em nossa casa hoje, não é? Iríamos preparar a melhor mesa, melhor lugar. Eu sei que alguns iriam sair já, deixariam o marido atrás, porque iriam à frente para limpar a casa, para arrumar aquilo que não ficou arrumado de manhã, para receber Jesus, mas iriam receber Jesus com todo o gosto. Aquele homem, por muito que desejasse, ele até nem precisava disso. Ele confiava que bastava uma palavra de Jesus. Veja a humildade dele. Eu não sou digno que entres em minha casa. Basta uma palavra tua. Meus irmãos, eu nesta atitude vejo a humildade daquele homem. Era um centurião, uma pessoa de destaque, mas que diante de Jesus reconheceu que ele era apenas um simples servo. Meus irmãos, que no nosso coração haja este sentimento de humildade. E notem, Jesus já entrou em nossa casa. Amém? Onde é que Jesus está? Nosso coração, não é? Ainda há pouco, na classe de escola dominical, nós consideramos que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus está na nossa vida. E se alguém não tem Deus ainda na sua vida, se alguém não tem Jesus no seu coração, esta pode ser a oportunidade para o fazer. Receber Jesus com toda a humildade, com toda a simplicidade e dizer: Jesus, vem e faz morada em mim. Vem, entra nesta humilde casa, que é o meu coração, que é a minha vida. Muitos de nós já fizemos isso. E por isso nós estamos felizes, certo? Bem-aventurados, felizes aqueles que são humildes no espírito. Ainda que o mundo não entenda isso. Ainda que o mundo ache que nós somos tolinhos. Mas como não é o mundo que nos vai julgar, como não é neste mundo que nós vamos passar a eternidade, como Jesus já foi preparado nos lugares, o reino de Deus pertence-nos, então nós somos bem-aventurados. E meus irmãos, saímos deste lugar hoje com esta alegria no nosso coração. Não quero que ninguém saia daqui triste. Que ninguém saia triste deste lugar. Porque basta tão simplesmente isto, ser humilde de espírito. E se entendeu aquilo que a Escritura fala, ninguém tem razão para sair deste lugar triste. Basta ser humilde de espírito. Amém? Eu gostaria que fechássemos os nossos olhos, cada um de nós neste momento, agradecesse ao Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o Senhor da minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque tiraste a arrogância da minha vida e do meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque eu simplesmente quero ser um servo humilde nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor. Faça desta a sua oração. Entregue-se ao Senhor. Deixe que Ele realmente traga ao seu coração, à sua mente, a lembrança destas promessas da Escritura. De que Ele está consigo. E porque você é um servo humilde, vai ser exaltado. Oh Pai do céu, nós Te agradecemos muito, porque pela Tua graça maravilhosa nós estamos diante de Ti. Pela Tua graça maravilhosa nós podemos chamar-Te Pai. Pela Tua graça maravilhosa nós sabemos que a nossa oração não bate no teto deste lugar e volta para trás. Ela chega diante de Ti. É tão somente a Tua graça. E nós reconhecemos, ó Deus, que, na verdade,
até nem seríamos dignos de falar contigo. Mas, Pai do céu, desde que Jesus inaugurou, abriu aquele caminho para os céus, caminho vivo, e foi e é o único intermediário entre nós e Ti, nós podemos chegar a Ti, Senhor. Oh Pai amado, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, aceita, Senhor, a nossa satisfação com aquilo que Tu nos tens dado e com esta promessa extraordinária e maravilhosa de que deles, nosso, é o reino dos céus. Abençoa cada um de nós. E alguém, Senhor, que esteja no nosso meio, que ainda precise de dar aquele passo para aceitar Jesus e o receber como Senhor e Salvador, nós suplicamos que toques nas suas vidas, neste momento. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra